Bem-vindos ao Vietnã. No total foram 15 dias e vários quilómetros percorridos. Ao longo dos próximos episódios, irei mostrar-vos todos os cantinhos que valem a pena serem explorados e adicionados no vosso roteiro. Se ainda não seguem o canal, não se esqueçam de fazê-lo e acionarem as notificações. Neste primeiro episódio sobre o Vietnã, iremos explorar a capital, Hanoi, e também a Long Bay. Claro que a temática que barco escolher será abordada neste episódio. Fiquem por aqui. Se é a vossa primeira vez na Ásia, aproveitem para passar algum tempo nas ruas que são cheias de vida. Mas atenção aos carros, bicicletas, motas e vendedores ambulantes, pois todos eles querem passar a estrada ao mesmo tempo que nós e, curiosamente, querem ir para o mesmo local. Para vos aliviar um pouco, regressei a Portugal com os 2 calcanhares ilesos. Este lago atrai muitos turistas e moradores locais que querem fugir ao ritmo frenético da cidade. O lago circunda um templo que é acessível por esta ponte icónica. Este é o principal distrito comercial de Hanoi. Ainda que os produtos e serviços tenham mudado ao longo do tempo, ainda é possível apreciarmos alguns produtos originais e ter uma ideia dos antigos costumes vietnamitas. E claro, as motas serão uma constante. Estão em todo o lado. Eu não digo. Até mesmo nestas ruas mais estreitas. Infelizmente não tenho muitas imagens da cidadela de Hanoi, mas importa referir que esta é Património Mundial da Unesco e lá dentro conseguimos encontrar um museu de história militar e um palácio. E ali em baixo conseguimos ver estudantes, provavelmente a celebrarem o término do seu curso. O Templo da Literatura é frequentemente citado como uma das atrações turísticas mais pitorescas de Hanoi. Foi originalmente construído como uma universidade dedicada a estudiosos e sábios. Mesmo à frente do templo encontra-se este lago. Como fomos na altura do Tet, o Ano Novo, observamos algumas pessoas a transportarem peixes dentro de sacos de plástico e a libertarem-nos neste lago. Visitámos ainda o One Pilar Pagoda, que fica próximo do Museu de Ho Chi Minh, mas como nós optámos por não visitar este museu, confesso que o trajeto não valeu muito a pena. Em relação à Train Street, o que é que eu posso dizer? Isto é um local que atrai bastantes turistas. Existem bares e restaurantes que servem os curiosos, tal como nós, que aguardam ansiosamente a chegada do comboio. Ninguém sabe a hora certa, mas sabe-se que passa pelas 15. Ora, aqui vem ele. Agora é confusão na rua. Acredito que o barco escolhido determine a nossa experiência a quase 100%. Tudo bem que temos as condições meteorológicas, mas essas pouco ou nada podemos fazer. Por isso, depois de pensar um pouco sobre esta questão, não houve grande dificuldade em tomar uma decisão. O barco foi caro, sim, foi cerca de 1/3 do total da nossa hospedagem, mas não me arrependo. Uma breve explicação. Além das questões visíveis que passam pelo conforto e a qualidade da comida, o mais importante é o trajeto que os barcos fazem.
Isso mesmo, os barcos fazem trajetos diferentes. Passámos para um barco mais pequeno e fomos explorar uma gruta. Foram cerca de 720 degraus para contemplar este pedacinho de natureza. E se tal como eu gostam de grutas, não deixem de ver o próximo episódio. Iremos explorar um local fantástico. Depois desta visita, seguimos num barco ainda mais pequeno. E esta vista, hã? 360 graus disto. É incrível, não é? E querem saber o mais engraçado? Encontramos macacos. Sim, isso mesmo, macacos. A Long Bay é sem dúvida uma maravilha da natureza e nós tivemos a sorte de no primeiro dia contemplar o seu cenário envolvente sem o habitual nevoeiro, até ao dia seguinte. Saímos mais uma vez deste barco e, transportados num barco mais pequeno, seguimos em direção a uma ilha, ideal para nadar ou fazer caminhadas. Balanço final: ainda que não tenha sido a altura ideal para visitar a Long Bay, não me arrependo de nada. Não consegui sentir a água a tocar nos meus pés, mas prefiro contemplar o ambiente com menos barcos e menos pessoas. No próximo episódio, iremos explorar Ninh Binh, que foi um dos locais que mais me encantou no Vietnã, e também uma gruta que não é muito conhecida. Conto convosco!